Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Malaquias. Vamos iniciar a leitura no capítulo 3, do versículo 16 em diante, até onde Deus permitir que a gente leia. O assunto da palavra é: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Esse é o assunto da palavra de Deus, aqui do capítulo 3, do versículo 16 em diante, que nós vamos fazer a leitura. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Vamos continuar no capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, como o bezerro cevado. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus. Então, paramos por aqui. Aqui o Senhor fala que nós não devemos duvidar da providência e justiça de Deus, e que para aqueles que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Ou seja, Jesus Cristo, para aquele que teme a Deus e busca, ele nasce como um sol no coração da pessoa. O sol da justiça brilha, a luz da salvação, aquele aquecimento que aquece o nosso coração e traz luz para os nossos olhos, para a compreensão da palavra de Deus. Então, converta-se ao Senhor, tema a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o dia do Senhor. E hoje a palavra chega até nós como uma palavra de esperança, falando que, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então daí aqui já faz uma comparação que o Senhor trará salvação debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ou seja, você sai fortificado, você cresce em Cristo, você cresce pela palavra de Deus, você se forma, você fica robusto espiritualmente, forte, uma pessoa forte espiritualmente. Embora sejamos fracos na nossa carne, mas o Senhor nos reveste e somos fortes pela palavra de Deus. Aleluia! Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno.
Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então, esta palavra fala, escatologicamente, fala do final. Ela fala do final e fala também da oportunidade, porque o Senhor não traz a destruição antes de mandar a salvação, a oportunidade para todos de se redimirem diante de Deus, de se arrependerem. O Senhor manda o aviso, está mandando o aviso que aquele dia vem ardendo como forno e os ímpios se tornarão como palhas. Imagina a palha no fogo. O que significa isso? Serão queimados rapidinho, destruídos e não sobrará nem raiz e nem ramo. Ou seja, o Senhor manda comparativamente, vai comparando. Note que a palavra de Deus, para nossa compreensão, ela vem comparando entre as coisas que nós conhecemos e as coisas que vão acontecer, para ilustrar e sabermos como será que o Senhor vai fazer. Então, creia na palavra, tema a Deus, para que esse sol da justiça nasça no seu coração, venha nascer e você se robustecer, crescer como os bezerros crescem. Os bezerros cevados, eles crescem rapidinho, eles engordam, eles se fortalecem, e assim somos nós espiritualmente. Se nós, comendo da palavra de Deus, nós vamos nos robustecendo, crescendo em conhecimento de Deus a cada dia. Glória a Deus, aleluia. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés, das plantas dos vossos pés. Então, aqueles que não crerem, que não temerem a Deus e só querem viver o presente momento, satisfazendo a sua carne hoje, no presente momento, maquinando mal e pensando em lograr alguém, em ganhar dinheiro fácil a qualquer custo, esses estão reservados para eles o que está escrito nesta palavra aqui: serão como palhas naquele dia que vem ardendo como fogo. Tenha então a piedade, tenha a humildade para se arrepender, para reconhecer o seu modo de vida, o seu procedimento, a sua maneira de viver e fazer caminhos direitos. Se arrepender, porque Deus é misericordioso. O coração de Deus amolece quando a pessoa se humilha diante de Deus, confessa os seus pecados para Deus, Deus abençoa e Deus ainda manda conhecimento para a pessoa, para ele encontrar a maneira para servir a Deus, o caminho do Senhor, para que não errar as portas, porque há tantos caminhos que anda como uma invernada, como falou de bezerros aqui. Vamos falar, você olha uma invernada, um pasto, onde o gado pisa, você vê vários caminhos, carreadores onde o gado é acostumado a andar, para procurar o capim, para comer, para buscar água, mas você pega aquela trilha e vai andando, não sai a lugar nenhum. Mas o caminho santo do Senhor Jesus Cristo, ele diz que eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então aquele caminho tem endereço certo, você não erra. O caminho do Senhor, como diz a palavra, é um alto caminho, onde os caminhantes andarão por ele. Aqueles que creem em Deus e buscar servir a Deus vão andar nesse alto caminho do Senhor, onde também nem os loucos, nem os simples errarão, está escrito lá, porque nós vamos andar pela fé, pelo temor de Deus, e vamos ao encontro de Deus. Se estamos numa caminhada, estamos indo ao encontro de Deus, ao porto da salvação. O endereço é o porto da salvação, assim como os pilotos de avião fazem o seu programa de viagem, o seu mapa da viagem, faz a sua programação de viagem para chegar no destino. Assim também os navegantes, os homens, os capitães dos navios também têm a sua rota
Todos precisamos ter a rota. O motorista de caminhão que transporta carga tem a sua rota. Se ele não fizer a sua programação, ele erra o destino. E assim são todos que, se você vai viajar, passear, você faz a sua programação, onde você quer chegar, e você pega o mapa ou pega o GPS ali. Hoje em dia é o GPS, e ele vai nos instruindo como devemos, onde devemos entrar, virar, converter, e aqui está na palavra de Deus também. Aqui é o nosso GPS, aqui nos ensina como devemos andar para chegar no porto da salvação, no destino certo, no destino com Deus, aleluia, com Jesus Cristo na glória, aleluia. Então, se ligue neste GPS, neste livro sagrado, que ele vai te dando as direções da sua vida, porque sem ele não erramos o caminho. Se não tivermos a orientação e a guia de Deus pelo Espírito Santo, pela sua palavra, nós erramos o caminho e pode ser tarde demais para fazer a correção. Mas durante o dia de hoje que a palavra chega até você, é o tempo da oportunidade, é o tempo de você se voltar para Deus e tornar a fazer caminhos direitos. E aqueles que já estão caminhando, continue firme, glorificando e louvando a Deus com alegria e buscando ouvir, se alimentar da palavra de Deus, congregando, não deixando da sua congregação, como é costumes de alguns. Então a palavra também nos recomenda a estarmos congregados, buscando a palavra de Deus, servindo a Deus em unidade, juntos em união, porque nós nos reunimos para servir a Deus, mas não basta só se reunir, temos que estar unidos. Muitos se reúnem, mas não se unem, estão ali, todos se ajuntam, se aglutinam, mas não se unem. Então temos que estar em perfeita união, em perfeita certeza de fé, na mesma doutrina, na mesma comunhão. Então vamos, não deixe de congregar, busque, não pense que você pode servir a Deus sem congregar, sem ir na igreja, sem buscar a palavra de Deus, sem buscar aquele abraço da sua irmã, do seu irmão, aquele abraço fraternal, aquele aperto de mão, a paz de Deus. Não, nós precisamos estar juntos, unidos, reunidos e unidos na mesma intenção, no amor fraternal não fingido. Glória ao nome santo do Senhor. Então não deixe de congregar, porque quando precisamos, a palavra diz, comunicai aos santos nas suas necessidades. Ou seja, será que nós vamos procurar eles só quando nós estamos doentes, em dificuldade, em tribulação? Daí nós vamos atrás dos irmãos e das irmãs para pedir oração para eles? Não, temos que estar junto, vamos carregar junto, glória a Deus, aleluia, por as nossas forças, para lutar e batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Então temos que estar juntos numa perfeita comunhão e não vamos alimentar em nós alguma rixa, alguma mágoa. Vamos deixar a mágoa de lá, tirar do nosso coração e nos abraçarmos. Se for preciso, reconcilie com teu irmão ou com a tua irmã, que isso apagará toda a mágoa, todo o sentimento do seu coração, que a outra pessoa pode estar inocente e não saber nem o que está acontecendo. Então não alimente a mágoa, não alimente o sentimento e o ressentimento. Por quê? Porque se estamos juntos na mesma fé e doutrina, temos que ser do mesmo coração, do mesmo parecer em Cristo Jesus diante de Deus. Porque muitos se reúnem, mas às vezes ele está com uma mágoa, com ressentimento do seu próximo. E isso não é bom, porque só faz mal para você que está sentindo a mágoa e o ressentimento. Então tira isso do seu coração, vai, ora a Deus, fala, Senhor,
entrega esta causa nas tuas mãos, abençoa nós, quero esquecer este problema e não lembrar mais dele, quero amar o meu irmão do jeito que ele é, do jeito que ela é, em Cristo Jesus, porque temos que ter paciência uns para com os outros, porque você já imaginou quanta paciência Deus tem com nós? Quanta paciência o Senhor tem quando nós queremos nos esforçar e de repente damos aquela escorregada e vamos lá para trás de novo e temos que recomeçar e vir caminhando de novo? Deus tem muita paciência com nós. Se o Senhor não tivesse paciência, há muito que o Senhor já teria nos destruído. Mas o Senhor tem amor, tem paciência, e o Senhor se angustia todos os dias vendo a situação da terra, das pessoas, do ser humano, da humanidade na terra. O Senhor não tem prazer nas coisas erradas, na abominação, nas políticas que prejudicam os fracos, os pequenos, os humildes. Deus tem tristeza. Então vamos fazer caminhos direitos, vamos começar por nós, abraçando, indo ao encontro daquele que você tem ressentimento, para que tudo se acerte e se coloque no lugar, porque não devemos guardar a mágoa e alimentar ela. Então vamos eliminar e tirar ela do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. Olha aí, ó. Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. Nós temos que falar com todos aqueles que damos a mão e saudamos a paz de Deus, meu irmão. Esse nós temos que abraçar e tem que sair verdadeiro. Eu não posso ter mágoa de alguém que eu saúdo com a paz de Deus. Se eu saudei com a paz de Deus, a mágoa tem que desaparecer. Glória a Deus. E o Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, diante de Deus tem um memorial escrito para todos que o temem e amam o seu nome, amam a sua palavra. Então, faça parte que esse memorial seja da lembrança de Deus para o bem na sua vida, para a vida eterna. Faça caminhos direitos. Venha para a palavra de Deus, creia na palavra, na pregação e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e renasça nesse batismo com uma nova vida, uma nova pessoa para servir a Deus em verdade e em justiça. Glória a Deus. Então há esse memorial diante de Deus e é impossível que Deus esqueça. Deus não esquece de ninguém. Deus sabe as obras de cada um de nós e como caminhamos diante de Deus, porque está escrito que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e responderão pelo que tiver feito por meio do corpo nesta vida. Nós vamos responder e nos apresentar, ou seja, nós vamos responder pelo bem que tivermos feito por meio do corpo ou pelo mal, servindo a Deus ou servindo ao mundo, ao pecado. Então venha para a palavra de Deus, aceite ela, deixe ela entrar no seu coração e venha a germinar esta semente preciosa que está sendo lançada agora no seu coração. Deixe ela germinar, alimente ela com fé, com esperança, com louvor a Deus, com júbilo, com alegria. Deixa ela crescer e se formar uma grande árvore frondosa para produzir frutos para a honra e glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, essa é a palavra de Deus, fala no temor de Deus. Você temendo e glorificando a Deus, o sol da justiça nasce para você. Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso sol da justiça. Ficamos com esta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.